Irmãos, vamos então dar início ao nosso estudo. Começo por saudar a todos os irmãos que nos acompanham, especialmente pela internet. Não se esqueçam de, nas vossas orações, orarem por nós. Nós também oramos por vós, para que este ministério possa edificar, consolar, iluminar, encorajar, que o Senhor nos ajude. Mas não se esqueçam de orar, acima de tudo, por nós. Somos pobres e necessitados como o salmista e precisamos muito do Senhor sempre. E por isso as orações dos irmãos são muito bem-vindas. 1 Timóteo, capítulo 1. Por uma questão de economia de tempo, nós hoje vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que o Senhor dê a sua bênção a esta leitura e às considerações que vão ser feitas. E vamos passar já para o irmão Alberto, a partir do Brasil, a quem nós enviamos também um abraço. E a seguir, os irmãos que tiverem pensamentos, fazem favor de os dar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja, por cada irmão que por consideração recebe os meus pequenos pensamentos. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Agora no verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas. Boa milícia. O que será que te motiva a andar e viver no caminho da fé? Ou pior ainda, o que te desanima e às vezes te faz recuar na vida de fé? Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele emprega uma linguagem bem militar, típica dos seus dias e também do apóstolo Paulo em suas cartas. Podemos citar algumas delas. 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, Paulo gosta deste espírito de enfrentar, de armamento, de ir à luta e não desistir. Temos também Filipenses 2, no verso 25, onde ele chama Epafrodito como companheiro nos combates. 2 Timóteo 2, verso 3, ele fala exatamente sobre sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E assim deve ser a nossa vida. Encarar o dia a dia, não como uma guerra, mas como uma luta para prevalecer na fé. A frase que destacamos aqui, milites por ela boa milícia, ou seja, lute pela verdade. Este é o sentimento do apóstolo Paulo a Timóteo. Descreve não que seja uma batalha isolada, mas uma campanha militar durante toda a vida. Vamos estar sempre enfrentando os inimigos que sempre nos acercam e mais ainda querem nos atacar. Timóteo ele foi convocado para uma batalha conforme profecias já referidas no último estudo, como ele recebeu essas profecias. E não foi nenhum ato pessoal do apóstolo Paulo, nenhuma escolha parcial ou um mero sentimentalismo do apóstolo Paulo, mas reconhecimento da igreja e principalmente um aviso ou uma missão enviada diretamente de Deus através daqueles profetas. Timóteo não poderia ser indiferente, ele não poderia ser desobediente a esta mensagem enviada através dos profetas sobre a sua missão de colocar as coisas em ordens na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo também fala exatamente deste ponto. Ele recebeu a sua incumbência, a sua missão, durante a sua conversão no caminho a Damasco, quando ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, e numa visão celestial, ele recebeu
ordem, incumbência do Senhor Jesus, e ele diz em Atos 26, lá no verso 19, que ele não foi desobediente a esta visão. Não podemos ser desobedientes à palavra do Senhor, tão nítida e clara em seus ensinos, em sua doutrina. E não podemos seguir modas, tendências da atualidade. Obediência faz parte das cartas do apóstolo Paulo, do evangelho que o apóstolo Paulo apresenta, que transforma os filhos da desobediência em filhos da obediência. Efésios 2, verso 2 e 1 Timóteo 1, verso 14. Agora você pode até argumentar, bom, mas eu não tive nenhuma profecia na minha vida e não vi nenhuma visão. Mas será? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, desde o verso 19 em diante, o Senhor Jesus relata um fato ocorrido entre Lázaro, um mendigo, um pobre, com um rico. Ambos morreram e foram sepultados, foram levados. O pobre foi levado ao seio de Abraão, ao paraíso, e o rico foi meramente sepultado e se viu do outro lado do mundo dos mortos. Aflito e angustiado, ele clama para que talvez algum dos mortos possa levar notícias aos seus irmãos, do perigo que corriam em vida aqui, por serem desobedientes ou indiferentes às coisas de Deus. E veja o que diz Lucas 16, no verso 31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Não é questão de receber uma visão, receber uma profecia, que a pessoa vai se motivar ao caminho da fé, mas em obediência à palavra de Deus, diante de nós aqui estabelecida pelo próprio Senhor, que inspirou as Escrituras. Quero trazer aqui uma história muito conhecida de cada um de nós, e que eu acho que é pertinente a este versículo 18 de 1 Timóteo, capítulo 1. Certa vez um determinado rei poderoso quis enfrentar Alexandre o Grande, isso 300 anos antes de Cristo. O exército inimigo era 3 vezes maior do que o de Alexandre o Grande, o grande imperador grego, macedônio. Ele se sentiu desafiado e foi à luta. Alexandre convocou seu exército e todos os homens. Ele o intimou a segui-lo, à batalha, à luta. E foram assim. Porém, dias depois, Alexandre o Grande volta vitorioso, glorioso, exultante, de grande vitória. Nisto, alguns daquela cidade trouxeram um soldado tímido, um soldado que havia se escondido, fugido de medo da batalha horrível que se apresentava diante dele. Alexandre o Grande o interrogou desta forma sucinta: soldado, qual o seu nome? O soldado, trêmulo e todo apavorado, respondeu: meu nome é Alexandre. O imperador, mais uma vez, indignado, furioso: qual o seu nome? Alexandre, senhor. Alexandre o Grande, o imperador, na hora, voltou-se para o soldado e deu uma grande reprimenda: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Há uma lição muito importante aqui. Veja que Timóteo é a fusão de 2 nomes, de 2 palavras no grego. Time, honra. Theos, Deus. Honra a Deus. Provavelmente Paulo queria exortar Timóteo assim: Timóteo, viva conforme o teu nome. Honra a Deus na sua chamada, na sua missão. Assim podemos nós também refletir sobre esta situação. Não se pode amar a Jesus se não estivermos, de fato, empenhados, dispostos a obedecer ao Senhor, a praticar a sua palavra, o seu ensino, a sua doutrina diante de nós neste livro. Você não precisa de uma profecia, você não precisa de uma visão, mas você precisa crer nesta palavra. Amém? Boa noite. Aproveito a deixa porque também vou dar um pequeno pensamento e assim dá liberdade para os próximos irmãos também que quiserem vir.
Desde já uma boa noite a todos, é bom mais uma vez estarmos aqui de volta da Palavra de Deus. Queria focar-me um pouco numa parte do versículo 17 de 1 Timóteo no capítulo 1, em que diz então o versículo: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. O pequeno pensamento, irmãos, que queria dar nesta passagem, e que temos visto algumas... nesta passagem cita essencialmente características do próprio Deus, e só através deste versículo podemos conhecer várias coisas acerca de Deus, e nós já vimos várias delas, mas uma delas que queria reforçar é que este Deus, de facto, como o apóstolo Paulo diz aqui, ele é único. Ele é único e ele próprio, na sua palavra, diz que fora dele não há Deus. E já algumas vezes temos dito aqui que, de facto, o único ateu que existe mesmo é o próprio Deus, porque ele próprio diz que fora ele não existe mais ninguém, não existe nenhum ser igual a ele. É impossível haver deuses ou haver mais. E o apóstolo Paulo reforça aqui, como sabemos, Paulo tinha estas duas nacionalidades, assim como Timóteo, ambos tinham a nacionalidade judaica, eram judeus e gentios. Timóteo tinha a sua história de ser filho de pai grego, se não me engano, que é falado em 1 Timóteo, quando Paulo o encontra a primeira vez no capítulo 16, em que é dito no versículo 1, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. E uma das coisas que nós sabemos acerca dos gregos é que para os gregos não havia um único Deus. Eles não tinham essa ideia. E Timóteo, apesar de ter tido uma avó e uma mãe muito dedicada, também teve uma certa influência. Teve a influência da cultura grega, que de facto tinha vários deuses. E Paulo faz que até podemos dizer uma pequena oração, falando acerca de Deus. Ele reforça mais uma vez que Deus é único. Só existe um Deus. Não existe tanto como os gregos naquela altura, os romanos, na Índia também, que cada um tem o seu próprio Deus, e eles até na própria cultura, para eles é hábito dizerem que cada pessoa tem o seu próprio Deus, mas Paulo aqui reforça que de facto só há um. Ele é único, não há mais nenhum. Tanto que ele no capítulo 2 e no versículo 5, ele reforça mais uma vez. Ele, falando a Timóteo e reforçando mais uma vez, ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porquê? E ele diz, porque há um só Deus, só há um Deus. E ele depois continua, e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E de facto, irmãos, só há um Deus, e vemos que o apóstolo Paulo reforça isso porque de facto Deus é único, não há mais nenhum. E nós, relembrando mais uma vez nesta passagem, em Atos no capítulo 17, e vou terminar mais um pouco, ele no capítulo 17 e a partir do versículo 22, nós já conhecemos um pouco desta passagem, porque Paulo, pouco depois de ter conhecido Timóteo, eles depois então fizeram algumas viagens, e é interessante algo acerca de Timóteo, que é, assim que Paulo o levou, eles passaram logo por dificuldades, porque eles depois foram apertados em Filipos, foram logo presos, começaram depois a viagem até Tessalónica, e sabemos que a carta aos Tessalonicenses surgiu da perseguição, e é interessante porque Timóteo, assim que começou a servir, começou a ser perseguido. E isto de facto não só tornou um homem de Deus e preparado, mas também ele deve ter sentido estas dificuldades que o irmão Alberto falou, estes receios da incerteza que passava, e de facto e das várias lutas que passavam, porque também o apóstolo Paulo ensinava nas igrejas, e a Timóteo muitas vezes tinha o trabalho de saber o estado deles, de reforçar o ensino, e todo este contexto, certamente ele sentia esta timidez e esta pressão. E daí o apóstolo Paulo diz-lhe depois no versículo 2, tu milita a boa milícia, porque tu és Timóteo, tu és aquele que honra a Deus, e tu honras a Deus lutando o bom combate. E um dos bons combates que ele tinha de lutar era até da própria cultura, dos próprios gregos. Ele tinha de mostrar-lhes que de facto Deus só há um, ele é único, não é os vários que existem no Areópago. E no capítulo 17, do versículo 22,
é dito que Paulo, estando no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E aqui conseguimos perceber porquê. Porque eles tinham tantos deuses e cada deus identificava cada aspecto da natureza, que eles próprios tinham receio de faltar a honra a algum deles. E então eles, se calhar por segurança, não vamos nós falhar aqui ou esquecer de algum deus e sermos castigados, então vamos fazer um altar ao tal Deus desconhecido, para nós não ver se não nos esquecemos de mais nenhum, porque eles são tantos. E é interessante que o apóstolo Paulo, utilizando este altar, ele então falou e mostrou aos gregos, e vemos que reforçou mais uma vez na epístola a Timóteo, a mostrar que de facto só há um Deus. Ele é único, ele não existe um representante de cada aspecto da natureza, não. Estamos a falar de um Deus que é o Criador de toda a natureza. É Ele que criou cada aspecto da natureza, Ele cria, controla, sustenta, mantém. É por isso que Ele depois reforça e vai dizendo que nele vivemos, por Ele fomos criados, nele vivemos. É por isso que Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, porque eles tinham Deus a representar cada aspecto da natureza, mas o apóstolo Paulo diz: não, só existe um, e esse Deus é que fez o mundo. Não foram os vossos deuses gregos. Eles não se juntaram todos para tentar fazer tudo isto. Não, só existe um. E Ele é poderoso, é conhecedor, e Ele está em todo o lado, e foi Ele que fez o mundo para, de facto, nós vivermos nele, e Ele é tão grande que não há espaço para Ele poder habitar. Não há templos que os homens façam que o retenham. Não, nós não conseguimos ter possessão dele. É por isso que ele depois continua no versículo 25: nem tão pouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa. Enquanto eles achavam que cada um dos deuses e altares que eles tinham precisavam de alguma coisa, precisavam dos sacrifícios, que eles achavam que fazendo sacrifícios e fazendo ofertas poderiam então suprir as necessidades desses deuses, o apóstolo Paulo diz: não, só há um Deus, Ele é o Criador de tudo isto. Ele não consegue ser retido, nem consegue ser mantido num altar. Ele vai mais além do que isso. Ele não precisa de nada, não tem necessidade da nossa adoração, como se Ele precisasse de alguma coisa, como se Ele precisasse do nosso serviço. Ele não precisa de tudo isso. Ele continua e diz que de um só fez a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. E ele aqui mostra: este Deus criou-nos para nós o buscarmos, para termos comunhão com Ele. Enquanto os deuses do Areópago, eles eram além de serem estátuas, aparentemente para os gregos, eles eram deuses que estavam longe, que não poderia ter contacto, que só o contacto com eles era só através do serviço. Este Deus não. O apóstolo Paulo aqui a evangelizá-los e a servir de testemunho para Timóteo, porque certamente Timóteo ficou a par deste contacto que ele teve com os gregos. Ele reforça: este Deus criou-nos para nós o buscarmos, para termos comunhão com Ele. E é por isso que ele reforça com Timóteo aqui que, de facto, ao Deus único, é esse Deus que nós devemos honrar, que nós devemos glorificar para todo o sempre. E é este Deus que nos criou para nós termos comunhão com Ele, para nós o conhecermos cada vez mais. Ele quer que nós o conhecemos, o adoremos em espírito e em verdade, com conhecimento e de facto com discernimento também. É por isso que ele diz então a Timóteo para ele de facto militar a boa milícia, porque de facto isto é um bom combate. E o bom combate aqui não era Timóteo lutar contra eles, era Timóteo de facto, e cada um de nós que aqui está, esclarecermos as almas. Porque hoje em dia há muita confusão de muita coisa, e ainda mais nesta era da internet e de comunicação, e agora entramos numa fase com inteligência artificial que muitas vezes é usada para ainda criar falsa informação. Nós estamos aqui a lutar o bom combate, a honrar o Senhor para de facto fazendo o que devemos fazer, que é esclarecer, falar do Evangelho, falar da necessidade às almas que têm de se converter, para de facto perceberem que só há um Deus, e esse Deus, Ele é único,
Ele criou tudo isto e Ele preocupa-se connosco e que, de facto, como o apóstolo Paulo termina, há só um mediador, não há muitos. As pessoas acham que qualquer um pode ser mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo diz, não, só há um mediador entre Deus e os homens. Não é um sacerdote, não é um espírita ou o que acharem que seja. Não, só há um. É o Senhor Jesus Cristo. Que de facto o Senhor nos ajude a nós estarmos firmes na sua palavra e fazemos também como o irmão Alberto nos ensinou e que sejamos também como Timóteo nesse aspecto de honrarmos o nosso Deus, porque de facto Ele é mais do que digno de toda a honra, toda a glória da nossa parte. Que o Senhor nos abençoe. Aqui no versículo 18, e o irmão Alberto já tocou um bocado no assunto, ele diz na parte final que milites por elas, boa milícia. Segundo as profecias que houve acerca de ti, que milites por elas, boa milícia. O apóstolo está aqui a dizer a Timóteo para ele ser um bom militar. Sabem que isto a mim diz muito, porque eu sou militar. Ou era. Militar uma vez, militar para sempre. Sendo eu militar, eu conheço esta linguagem. E isto daria pano para mangas. E talvez um dia que me dê na cabeça, e se for da vontade de Deus, gostaria de falar sobre o que é um bom militar. Porque, como disse o irmão Alberto, e bem, ele citou 2 Timóteo 2,43, e bem, ele diz que Timóteo deve ser um bom soldado de Jesus Cristo. E ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. O apóstolo fala aqui, milites, boa milícia. Porque há boa milícia e milícia vulgar. Há tropas regulares e há as tropas irregulares. Eu quero-vos falar hoje um pouco sobre as tropas irregulares. Porque eu pertenço a uma tropa irregular. Eu não pertenço a uma tropa regular. Quando eu fui fazer a inspeção em Lamego, nunca mais me esqueço, queriam-me prender por eu estar ilegal aqui no país, que tinha vindo de Moçambique, eles perderam a minha documentação. E perguntaram-me se eu queria ir para alguma tropa irregular, alguma tropa especial. Eu disse que não. Então, e quer ir para a Marinha? Não. Quer ir para a Força Aérea? Também não. Quer ir para o Exército? Para o Exército, pode ser para o Exército. Não quero nenhuma tropa especial, nenhuma tropa irregular. Um dia chego a casa e tinha uma carta lá para ir para a Marinha, uma tropa especial para os fuzileiros. Pumba, toma lá que é para aprender. E foi assim. Agora, eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. O apóstolo disse a Timóteo que ninguém que milita uma boa milícia se embaraça com os negócios desta vida. E uma coisa que me aconteceu logo, mal eu fui parar aqui, a Val de Zebra, aos fuzileiros, os negócios desta vida acabaram. Deixei de estar com os meus amigos, deixei de estar com a minha família, deixei de estar a fazer as coisas que eu antes fazia, completamente isolado. Não há telefonemas para ninguém, esquece. Uma pessoa, para já, é focada, é altamente treinada. Eu recordo-me que numa das primeiras, penso que foi na primeira noite em que o diretor de instrução falou-nos numa sala, e nós estávamos lá, ele virou-se para nós e disse assim: isto não é para super-homens, isto é para pessoas normais. Agora, quero que vocês saibam uma coisa: se eu vos disser aquilo que vocês vão ser capazes de fazer no fim do curso, vocês acham que não vão conseguir. Mas depois de vocês fazerem o curso, vocês vão ficar admirados. Como é que vão ser capazes de fazer aquilo que agora, neste momento, acham que não são capazes. Preparação, alta preparação. E nós, na vida espiritual, na luta espiritual, para sermos bons soldados de Jesus Cristo, temos que ser altamente bem preparados. Desprendidos? Desprendidos. Pá, isto não pode ser fantasia, isto não é conversa. Desprendido é desprendido. Estou focado. E isto faz uma grande diferença entre uma tropa especial e uma tropa regular. A tropa regular também tem os seus princípios, alguns deles comuns, mas a tropa especial é muito mais rigorosa. Entre muita coisa, só para não demorar muito tempo, entre muita coisa, um dia
pegaram-nos em armas, numa arma, por exemplo, numa G3, ou numa pistola Walther, numa bancada, e nós tivemos que aprender a conhecer a arma. Tivemos que saber desmontar a arma, que tem muitas peças, e depois saber montá-la. Prezados irmãos, nós tivemos agora uma conferência em que o manejar bem a palavra da verdade, que é a nossa arma, vimos a importância de conhecermos a arma. Isto tem várias peças. E quando nós temos as peças de uma arma espalhadas numa bancada, não é? Todas soltas, não vale a pena alguém vir dizer assim, isso é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. E põe-se a juntar as peças de qualquer maneira, porque a arma não vai funcionar. Esta arma, para funcionar, é muito mais rigorosa e tem muitas peças. E temos que saber colocá-las no sítio certo, ou a arma não funciona. Já agora aproveito para aqueles que nos acompanham na internet, vão ao site da Igreja em Quinta do Conde e vejam as 4 mensagens que foram dadas por 4 irmãos sobre as coisas que diferem. Não é tudo igual. E nós precisamos conhecer bem a arma. Bem, mas eu tinha muita coisa para vos dizer acerca disto. É preciso muito exercício. É preciso estar focado. Um indivíduo sai de lá a fazer o impossível. E agora vou-vos ler uma meditação que aqui há muitos anos atrás, talvez já há mais de 30 anos atrás, num acampamento em Ovar, e estávamos uma série de jovens e até alguns adultos, fizemos esta meditação na altura. O título desta meditação é Tropas Especiais. Depois de fazermos esta meditação, toda a gente que lá estava, e alguns que nos vão acompanhar pela internet que estavam lá, vão se lembrar disto, nunca mais se esqueceram disto. E durante muito tempo, sempre que nos encontramos uns com os outros, falam as tropas especiais, as tropas especiais. E às vezes falamos nas tropas especiais, mas muita gente não sabe o que é isso das tropas especiais. Eu vou-vos dizer o que são tropas especiais. O apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios 5:13, porque se enlouquecemos é para Deus. E disse assim, este irmão que já está na glória, foi ele que escreveu, William MacDonald. Deus tem tropas especiais no seu exército. E muitas vezes são estes que ganham as maiores vitórias. Porque as maiores vitórias, mesmo na vida secular, são ganhas pelas tropas especiais, não é pelas tropas regulares. No seu zelo para com o Senhor, parecem excêntricos. Porque os indivíduos das tropas especiais parecem assim meio malucos. Mas não são. Mas são excêntricos. Eles não são regulares. São irregulares. Usam métodos originais. Em vez de se fixarem nos tradicionais, estão sempre a dizer e a fazer o inesperado. São imprevisíveis. Mais, podem assassinar a língua portuguesa e violar todas as regras conhecidas da pregação e ensino. Mas conseguem grandes ganhos para o reino de Deus. Muitas vezes são dramáticos e eletrizantes mesmo. As pessoas ficam chocadas muitas vezes com eles, mas nunca os vão esquecer. Tropas especiais. Estas tropas especiais são uma constante fonte de embaraço. Sabem para quem? Para os acomodados. Os acomodados sentem-se incomodados. Os acomodados sentem-se incomodados com eles. Com o convencional. Para os que estremecem só de pensar em violar as normas culturais. Isto são muito by the book, muito certinhos. Se aquilo sai fora dali da coisa, tem uma liturgia. Para utilizar a linguagem religiosa. Esqueçam a liturgia. Tropa especial não anda por liturgia. Outros cristãos, não me descompreendam. A gente tem que tirar a ordem também. Ok, mas vocês vão perceber. Outros cristãos tentam mudá-los. Torná-los mais comuns, mais normais. Tentam apagar o fogo que há neles. Mas felizmente, para a igreja, os seus esforços geralmente são vãos. Não conseguem mudá-los nem apagar o fogo que há neles. É-nos difícil crer que o nosso Senhor parecesse excêntrico para os seus contemporâneos. Sabem que o Senhor parecia excêntrico? As tropas especiais têm um padrão, é o Senhor Jesus Cristo. Ele era tão zeloso na sua obra que muitas vezes não tinha tempo para comer.
E a sua mãe e irmãos quiseram levá-lo para casa porque pensavam que ele não estivesse bom da cabeça. Conhecem a passagem? Eles disseram, ele está fora de si. Mas Jesus é que era a pessoa que estava sã. Ele é que era o homem são, não os seus irmãos. É evidente que as pessoas acusaram o apóstolo Paulo também de ser muito estranho. A sua resposta à acusação foi, se enlouquecemos é para Deus. Viram a passagem que a gente começou? Se enlouquecemos é para Deus. 2 Coríntios 5, 13. Todos nós já ouvimos de alguém das tropas especiais de Deus. Se calhar já ouvimos de alguém, um desses das tropas especiais de Deus, que usava um colete escrito no peito e nas costas. Na parte da frente, no peito, o que estava lá escrito era, eu sou louco por amor de Cristo. Na parte de trás desse colete estava escrito, quão louco és tu? Eu gosto desta. Quão louco és tu? O problema com a maioria de nós é que somos demasiado normais para criarmos alguma agitação a favor de Deus na sociedade. Como alguém já disse, nós deixamos a média inalterada. Somos como Pedro, ficando do lado de fora da sala do julgamento onde Cristo foi julgado, simplesmente a aquecer. Não é a ferver, é simplesmente a aquecer. O Rowland Hill, o grande pregador de Londres, foi um grande homem de Deus que Deus usou no passado, era excêntrico. Assim foi Charles Studd, o campeão do mundo de cricket, que deixou a fabulosa fortuna que ele tinha para ir como missionário para a Índia e para a China, acabando em África, onde morreu. Onde morreu? Não. Onde viveu e foi promovido à glória. Billy Bray e um célebre evangelista chamado Nicholson, o evangelista irlandês. Será que queríamos que estes homens tivessem feito diferente do que aquilo que eles fizeram? Vocês já leram a história de Charles Studd? Está no site da igreja. Vão ao site, na primeira página, à pesquisa, na pesquisa escrevam frase completa. Charles, ou mesmo que não seja completa, Charles Studd, S-T-U-D-D, se não estou em erro. Pesquisem. E tem lá a biografia dele. Bem longa. Aquilo é mais que biografia, tem lá muita coisa contada que aconteceu com ele. Será que queríamos que eles tivessem sido diferentes? Não. Quando nós consideramos como Deus os usou, só desejamos ser como eles. Nunca menos, nunca diferente. É 1000 vezes melhor a excentricidade eficaz do que a vulgaridade que é ineficaz. O primeiro amor pode às vezes ser excêntrico, mas graças a Deus o primeiro amor é eficaz. E alguns perderam o primeiro amor, como diz a Bíblia. Alguns de nós, como está aqui escrito, têm-no perdido. Que Deus nos ajude. E nós vamos terminar. Eu vou pedir ao José, se não te importas, vais terminar aqui. Deixa estar a gravar, que é para eles verem o que é que o José vai dizer agora. Ele vai colaborar desta maneira, terminando. Ok, graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos orar. E é um privilégio falar com Deus e de ouvir a sua voz. Que o Senhor nos ajude a amar a sua palavra, sempre. Vamos terminar, vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, de facto, Senhor, nós queremos agradecer-te por termos estado aqui, Senhor, neste lugar, porque foi aqui neste lugar, Senhor, que tu marcaste o encontro connosco. E, Senhor, obrigado porque nos ajudaste a não faltar a este encontro. E o que podemos dizer é que é bom estar na tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos orar, podemos entrar à tua presença, sabendo que as nossas orações foram ouvidas, Senhor.
e as respostas, Senhor, Tu as darás no tempo determinado. Porque em Ti confiamos, Senhor, e sabemos que não há oração que fique sem resposta. Por isso, Pai, obrigado, pois, por estes momentos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, e que, de facto, cada um de nós seja um bom soldado de Jesus Cristo. Sempre, Senhor, batalhando pela fé, batalhando pelas almas, porque há tantos à nossa volta que estão perdidos, Senhor. Este mundo precisa de verdadeiros soldados, totalmente empenhados, dedicados, Senhor, a Ti. Por isso, Pai, que continues a falar aos nossos corações e que, de facto, Senhor, encontres em nós a resposta, a disponibilidade para sermos usados por Ti. Continua connosco, abençoa-nos no resto desta noite e também, Senhor, amanhã, se Tu não vieres antes, amado Salvador, que nos ajudes a viver para Ti. Agradecidos por tudo, Tu te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado, irmão.